Você já se perguntou como uma pessoa consegue olhar nos olhos de milhares de famílias, pegar dinheiro delas e ainda dormir tranquilo à noite? Existe uma explicação para isso. E ela não começa lá em 2018, quando Daniel Vorcaro comprou um banco. Ela começa muito antes. Ela começa na infância. Começa nas feridas emocionais que ninguém viu. O escândalo do Banco Master é considerado a maior fraude bancária da história brasileira e levou a uma perda estimada de 41 bilhões para o Fundo Garantidor de Crédito. Mas o que a mídia não está te contando é o que estava dentro da cabeça desse homem. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui e agora. Nesse vídeo você vai entender 3 coisas que vão mudar a forma como que você enxerga esse caso. E talvez a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Primeiro, por que alguém nasceu numa família com valores religiosos, que cresceu dentro de uma igreja, que tinha tudo para trilhar um caminho diferente, escolheu o caminho da fraude? A resposta está numa ferida emocional específica que ele carregava desde cedo. Segundo, o dinheiro, o poder, o jatinho, o noivado em palácio na Itália, os 892 milhões gastos em viagens de luxo em 4 anos, tudo isso não é um sinal de sucesso, é um sinal de vazio. E eu vou te mostrar por que a ostentação compulsiva é sempre um sintoma e nunca uma conquista. E o terceiro que você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo é como a mente de um golpista funciona de dentro para fora. E o que as feridas emocionais da infância têm a ver com a manipulação, a traição e a incapacidade de construir relacionamentos verdadeiros e sólidos. Se você caiu de paraquedas aqui, eu quero me apresentar. Eu sou Ezequiel Rosa, eu sou o buscador de respostas. E esse canal existe para uma coisa só: te dar ferramentas reais de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Sou formado em gestão estratégica de pessoas, coach integral sistêmico, atuo como analista comportamental, CIS Assessment, especialista em perfil DISC e trabalho especificamente com a identificação das 5 feridas emocionais da infância: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Eu trabalho com mentorias individuais e em grupo para pessoas que têm capacidade, têm disposição, mas não conseguem transformar isso em resultados consistentes. E quando eu olhei para a história do Daniel Vorcaro, eu vi um manual vivo de como as feridas emocionais não tratadas podem destruir uma vida inteira e a de milhares de outras pessoas junto. Se você não está inscrito aqui nesse canal, faz isso agora, porque aqui eu não fico repetindo o que todo mundo já sabe. Eu trago a camada que está por baixo dos fatos, a camada emocional, comportamental, aquela que realmente explica o que acontece com as pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui. E agora deixa eu te levar para dentro dessa história, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar esse escândalo com outros olhos. Vamos para o início. A família, a fé, o menino que precisava provar algo. Daniel Vorcaro nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de Henrique Vorcaro, corretor de imóveis e neto de Serafim Vorcaro, um imigrante italiano e pastor protestante. A família era ligada à Igreja Batista da Lagoinha e entre 2008 e 2009 ele chegou a apresentar um programa de música gospel chamado Supersônica. Parece uma história bonita, certo? Família, fé, valores. Mas o que a psicologia das feridas emocionais nos ensina é que não basta ter uma família religiosa para crescer com equilíbrio emocional. Às vezes, o ambiente religioso cria uma pressão enorme de perfeição, de aparência, de ter que ser alguém. Quando uma criança cresce num ambiente onde a imagem externa vale mais do que ela sente por dentro, ela aprende que o amor, ele é condicionado. E amor condicional é o berço da ferida da rejeição. Daniel dizia em entrevistas que a família era de classe média, com avós funcionários públicos. E ainda assim ele estudou na Fundação Torino, um colégio de elite em Belo Horizonte. Esse contraste, ele é simbólico. Você está no ambiente dos ricos, mas se sente que não pertence. Você está entre os melhores, mas se sente inferior. Essa tensão constante, estar num lugar e não se sentir digno dele, alimenta uma necessidade incansável de provar valor.
E essa necessidade, quando ela não é tratada, ela vira combustível para outros comportamentos extremos. A ascensão, quando a ferida encontra o poder. Seu primeiro empreendimento aconteceu aos 19 anos, quando passou a gerir uma empresa educacional adquirida pelo pai. O negócio foi vendido depois de relatos de conflitos de gestão, problemas internos. E aí então já aparece um padrão: impulsividade, conflito e instabilidade. A ferida emocional não tratada já estava se manifestando nos negócios. E se você está reconhecendo esses padrões em alguém que você conhece, já deixa um like aqui. Isso me diz que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Entre 2019 e 2024, o Banco Master viu seu patrimônio líquido crescer de 200 milhões para 4,7 bilhões e a sua carteira de crédito de 1,4 bilhão para 40 bilhões. Esse crescimento foi sustentado pela emissão massiva de CDBs com rendimentos acima do mercado, chegando até a 130% do CDI. Na superfície, parecia genialidade. Por dentro, uma pirâmide emocional construída sobre a necessidade de parecer maior do que era. E esse é um traço clássico de quem a ferida de humilhação. A pessoa constrói uma imagem grandiosa para o mundo justamente porque por dentro ela ainda se sente pequena demais. A vida disfuncional, quando o dinheiro vira anestesia. E aqui está a parte que a mídia noticiou, mas não te explicou. Porcaro gastou 892 milhões em viagens pelo mundo em 4 anos, cercado de amigos e família. Ele noivou em novembro de 2024 em Roma, em uma festa que alugou prédios históricos da Vila Adriana e do Palazzo de Colonna. Shows com Andrea Bocelli e Coldplay, temporadas em Aspen, passeios de iate para festas em ilhas gregas. Isso não é estilo de vida, isso é anestesia emocional. Quando uma pessoa não consegue sentir prazer verdadeiro nas coisas simples, nas relações, na intimidade real e no silêncio, ela então precisa de doses cada vez maiores de estímulo externo para se sentir viva. E é exatamente o que vemos em quem carrega feridas de abandono e traição. A incapacidade de confiar no amor genuíno leva à busca por tudo aquilo que pode ser comprado, controlado ou impressionante o suficiente para manter as pessoas por perto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que ostentação não é felicidade, e sim uma grande fuga. Mas Ezequiel, e os relacionamentos? Marta Greff encerrou a relação com Porcaro quando ele foi preso pela primeira vez, lá em novembro de 2025. Mesmo assim, investigações apontam que ele teria transferido a ela um patrimônio que pode superar 600 milhões de reais. Comprar amor, controlar através de presentes, usar o dinheiro como ferramenta de vínculo, isso não é relacionamento, isso é manipulação. E a manipulação sempre é uma defesa. A pessoa manipuladora, ela não acredita que pode ser amada por quem ela realmente é. Então, ela usa o que tem para prender o outro. A captura do sistema, a ferida que se tornou uma organização criminosa. Porcaro é apontado como líder do grupo criminoso. Seu cunhado, Fabiano Zettel, teria atuado como operador financeiro. E havia ainda um núcleo responsável por vigilância e intimação de adversários. As investigações apontaram a existência de um grupo chamado A Turma, que era destinado à obtenção ilegal de informações sigilosas e à prática de coação e intimidação. Me conta aqui nos comentários, você já conviveu com alguém assim? Que usava o poder e o dinheiro para controlar e intimidar? Conta aqui como foi. E isso é a ferida de traição, em sua forma mais destrutiva. Quem foi traído na infância, real ou simbolicamente, aprende que o mundo não é confiável. E então cria estruturas de controle ao redor de tudo, dos negócios, das pessoas, das instituições. Sabe o que é mais revelador nessa história? Não é o bilhão desviado, não é o jatinho e não é nem o palácio lá em Roma. É o que aconteceu na noite da prisão dele. Em 17 de novembro de 2025, às 22 horas, Daniel Porcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar num jato particular
com destino a Dubai. Os dados extraídos do seu celular mostravam que ele acompanhava o andamento do processo e buscava identificar as autoridades envolvidas no caso. No momento em que tudo desmoronou, o instinto dele não foi de enfrentar, foi de fugir. E é exatamente isso que as feridas emocionais fazem com a gente quando não são tratadas. Elas nos tornam incapazes de assumir responsabilidade. A fuga é sempre o último recurso. Quem nunca aprendeu a lidar com a dor de frente. Porcaro construiu um império inteiro como mecanismo de proteção para não sentir. Porcaro construiu um império inteiro como um mecanismo de proteção para anestesiar a dor, para não sentir as feridas emocionais. E quando o mecanismo falhou, sobrou só o reflexo emocional primário e primitivo: correr. Isso que você viu aqui não é sobre só a história de um golpista. É o retrato de uma ferida emocional que nunca foi curada e que destruiu a vida de sua família e de milhares de investidores que confiaram no banco. A mente de um golpista não nasce golpista. Ela é construída ao longo de anos de feridas não tratadas, de dor disfarçada de poder, de vazio preenchido com dinheiro. O que você faz com as suas feridas emocionais vai moldar quem você se torna. E se você sente que as suas emoções estão te levando para a falta de resultados consistentes e que te faz acreditar que só golpistas é que podem ter grandes conquistas, eu te convido a conhecer o método LED, Liberdade Emocional Definitiva. Ele foi criado para pessoas como você, éticas, corretas, altamente capazes e esforçadas, que têm tudo para dar certo, mas que estão presas em padrões emocionais e feridas emocionais que sabotam o equilíbrio dos seus resultados. E o LED une um mapeamento do seu perfil comportamental DISC e um processo de reconfiguração interna que te leva de um estado de sobrevivência para um estado de vida plena. Se você quer entender melhor as suas próprias feridas e como elas impactam nas suas decisões, nos seus relacionamentos e nos seus resultados, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo e agende uma sessão de diagnóstico. Nós vamos te mostrar que é possível ter uma vida extraordinária sem se tornar um golpista. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com aquela pessoa que acredita que só quem é golpista é que se dá bem na vida. Um grande abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.